Tudo bem? Queria falar-vos hoje sobre mais um caso de cliente. Em conversa com este cliente em específico, a certa altura eu senti que havia ali um bocadinho de resistência, um bocadinho de fuga a entrar em contacto com algumas situações, algumas conversas que o deixavam muito desconfortável, mas que ele insistia em dizer que não tinha problemas nenhuns com isso, que estava tudo ultrapassado, que já não fazia sentido nenhum, que estava muito melhor se esquecesse. Então, sentindo essa dificuldade que ele estava em gerir essas emoções, eu virei-me e perguntei-lhe: mas tu achas que esquecendo te vais sentir melhor? Ou tu achas que no futuro aquilo que tu estás a esquecer não vai voltar, não se vai refletir nas coisas que tu fazes, nas decisões que tu tomas, na forma como tu vives a tua vida? E ele dizia que não, que estava tudo resolvido, que não tinha nada que lidar com essa situação, que não tinha nada que falar com as pessoas, que o que ele queria era esquecer, porque quanto mais depressa esquecesse, mais depressa ultrapassaria a situação e podia enfrentar o futuro. Esta mentalidade é um pouco perigosa, porque nós temos tendência a calcar e a recalcar os sentimentos e a nossa reação instintiva, ou a reação que vem do nosso âmago mais pessoal às situações, e vivemos um bocadinho nesta paz podre, com algumas dificuldades em lidar com as situações, porque efetivamente aquilo que as pesquisas provam, e aquilo que a história da psicologia prova, é que aquilo que nós tentamos enterrar dentro de nós nunca fica bem enterrado, nunca fica bem resolvido, e mais cedo ou mais tarde acaba por voltar e acaba por nos deixar numa situação bem pior do que se tivéssemos enfrentado e tivéssemos resolvido à primeira. E eu falo isto porquê? Porque a minha sugestão para esse cliente foi: então vamos fazer o seguinte, tu achas que ficou resolvido e achas que não precisas mais de lidar com isso, então vamos pensar sobre uma situação do teu passado em que isso tenha acontecido e em que tu tenhas resolvido da mesma maneira. E em pouco tempo, analisando a situação, nos apercebemos que a situação definitivamente não tinha ficado bem resolvida, embora ele insistisse que sim, e nós percebemos, ou ele percebeu, não é? No processo de coaching, basicamente, eu estou lá para fazer perguntas e para desafiar aquilo que eu vejo como sendo os pontos-chave que podem provocar a transformação e podem provocar o desenvolvimento pessoal. Muito rapidamente nos apercebemos, ele se apercebeu, que existia ainda muito rancor, muita mágoa, tudo menos esquecimento, tudo menos ignorar a situação ou ultrapassar. E pior, ao longo da vida, ele foi, em determinados momentos, que depois se foram revelando, foi usando
aquele sentimento com que tinha ficado, aquela dificuldade com que tinha ficado, foi-as usando em várias situações. Portanto, isto tudo para dizer o quê? E foi uma frase que me saiu na sessão. Nós só vencemos aquilo que combatemos. Enquanto nós fugirmos, enquanto nós escondermos, enquanto nós recalcarmos, enquanto nós ignorarmos, nós não vencemos. Nós varremos para debaixo do tapete. Mas há um limite até ao qual nós podemos varrer para debaixo do tapete antes de que fique uma bossa grande o suficiente para nós tropeçarmos constantemente cada vez que passamos por aquele sítio. Então, o meu conselho é, sempre que sentirem algo de género, sempre que estiverem numa situação em que há a possibilidade de vocês ou ignorarem, ou recalcarem, ou deixarem ficar para trás sem resolver, não o façam. Enfrentem a situação. Se precisarem de ajuda, consultem um profissional e não deixem coisas penduradas, porque por mais que a gente ache que está resolvido, acaba por não estar, e o nosso inconsciente é um saco grande demais e tem uma memória poderosa demais para nos deixar ficar com coisas penduradas que não fiquem resolvidas. Tudo bom e até um próximo.